O mercado brasileiro está sendo invadido cada vez mais por produtos asiáticos. Ontem, presidente, comprando um simples conjuntinho de recipientes plásticos para uso doméstico, colocar restos de alimentos na geladeira, me surpreendi com a embalagem e com a forma de escrita. E aí me chamou a atenção, fui ler. Eram embalagens plásticas produzidas na Coreia. R$6, 3 pequenas embalagens. R$6. Talvez isso não pague nem o custo, se fosse produzido aqui, da embalagem para aqueles recipientes domésticos. É uma coisa singela, mas isso vai acumulando e aí a gente vê que nós estamos sendo invadidos pelos produtos asiáticos, de toda a natureza. Vinha primeiro da China e agora vem também de outros países, Coreia, Indonésia, Tailândia. Aliás, no meu estado, o chamado Vale dos Sinos, conhecido como o Vale dos Calçados, da indústria calçadista, da FENAC, a indústria calçadista foi a primeira vítima desta invasão chinesa. Milhares de empregos foram perdidos, empresas foram fechadas e essa indústria teve que, para sobreviver, acabar se associando com os chineses. Mesmo que o governo tenha, muito corretamente, aplicado uma sobretaxa à importação dos calçados, no caso, tênis da China, mas ela está fazendo a chamada circumvention, que é a triangulação dos produtos que saem da China, mas como se passam pela Tailândia, recebem de lá, e aí o produto chinês que é taxado. Mas como ele passa pela Tailândia, recebe lá a certificação da Tailândia, então lá ele não é taxado. Então seria necessário também uma atenção para isso, e o governo brasileiro já está atento, pelo menos é o que eu tenho falado com as autoridades do Ministério. Isso tem promovido, essa invasão dos produtos asiáticos, um sufocamento de muitas indústrias brasileiras, inclusive no setor de autopeças. Aliás, nós tínhamos as carroças, como o ex-presidente Collor lembrou, sobre a indústria automobilística brasileira. E graças àquela abertura do mercado automobilístico, nós tivemos uma modernização nesse setor apreciável em benefício do consumidor brasileiro. Porém, esta abertura não pode criar, como está criando agora, uma concorrência desleal. O setor de autopeças do nosso país, por exemplo, está sofrendo também, como aconteceu com a indústria calçadista, uma verdadeira invasão e muitas empresas foram fechadas, uma indústria importante, e empregos foram perdidos nos últimos 8 anos. Aliás, os dados recentes sobre o desempenho da balança comercial mostram a situação dramática da nossa indústria. No primeiro mês deste ano, o déficit comercial do Brasil foi superior a 4 bilhões de dólares, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Este é o pior resultado mensal em 20 anos. Em relação a janeiro de 2012, o ano passado, as exportações caíram 1%. 1,7%, enquanto o ingresso de produtos importados aumentou 14,64%. A Secretaria de Comércio Exterior já antecipou que o desempenho da balança comercial vai continuar negativo nos próximos meses. Não é uma boa notícia. Até quando o nosso mercado será o paraíso para os produtos asiáticos? Não é a hora de exigirmos cláusulas sociais, cláusulas ambientais, assim como fazem os nossos concorrentes nos países ricos? Acho que é uma hora de pensar em relação a essa situação. Para piorar, os produtos fabricados no Brasil, eu diria lençóis térmicos, calçados e vestuário, acessórios, utensílios plásticos domésticos, brinquedos, feitos com mão de obra local, por pequenas e médias empresas genuinamente brasileiras, estão perdendo a briga com os concorrentes. No meu estado, do Rio Grande do Sul, dezenas de empresas correm o risco de fechar as portas. Giovanni Lucas Teles, por exemplo, é um empresário gaúcho que representa 10 empresas do meu estado. Além da concorrência desleal, ele está sendo obrigado a enfrentar os elevados custos do governo devido a normas rígidas para a certificação de mercadoria. É claro que, como consumidora, como senador, tenho que defender, e farei isso sempre, a segurança para o consumidor. Porém, de 68 empresas, apenas 4 conseguem certificação. O Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro, como no caso dos lençóis térmicos, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária têm sido rigorosos, e tem que ser, com os fabricantes brasileiros.
mas não oferecem, de uma maneira de política geral de governo, condições financeiras e apoio logístico para a busca da melhoria tecnológica, estímulos à inovação e outras condições favoráveis para que as empresas nacionais se adequem às normas exigidas por esses organismos de segurança, mas nem sempre agem com esse rigor com os produtos concorrentes. Basta olharmos o que está acontecendo com a Argentina para vermos o esfacelamento da produção interna daquele país. O Brasil não pode trilhar esse caminho, sob pena de estarmos gerando desemprego e desestímulo aos setores produtivos que já são obrigados a conviver com uma carga tributária pesada, logística ineficiente e cara e custos operacionais superiores aos dos nossos concorrentes. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, senhor presidente, não deveria concentrar as suas operações em pequeno grupo de grandes empresas que recebem um tratamento privilegiado. O ex-ministro Delfim Neto tem dito que essa não é uma política das mais inteligentes. Declarou ele à Folha de São Paulo. Formar oligopólio e oligopsônios com recursos do Tesouro são processos contrários à competição. Isso é o que o BNDES tem feito, reconheceu ele. Não se pode mais estressar o setor industrial doméstico. Mesmo com o crescimento de 2,4% do faturamento, o setor industrial viveu um ano perdido em 2012, segundo a avaliação da própria Confederação Nacional da Indústria, CNI. As micro, pequenas e médias empresas estão sem linhas de financiamento competitivas e sem recursos para acessar o conhecimento e a tecnologia do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE, que, aliás, reconheça-se, presta um excelente serviço não apenas ao setor privado, mas também agora aos prefeitos municipais. Precisamos estimular mais a criatividade, estimular a economia criativa e os talentos do mercado interno brasileiro. Mas com a entrada maciça de produtos asiáticos, essa competitividade está sendo perdida e desestimulada. Os produtos importados estão entrando no mercado pelas portas escancaradas que são abertas por definições de governo. Economia aberta é muito bom, é saudável, gera concorrência, os preços caem. Tudo isso é bom para o consumidor, mas não podemos olhar apenas para um lado. Precisamos olhar para o trabalho, para o desenvolvimento, para o crescimento e para a justiça social e o aumento da renda dos nossos trabalhadores. Isso não pode, essa economia aberta, representar a morte das nossas pequenas e médias empresas. Aliás, o agronegócio que está sendo forte porque alguns programas exitosos, como o Programa Nacional de Agricultura Familiar, PRONAF, estão sendo consolidados, foram ampliados, reforçados. Políticas claras. Aliás, no agronegócio nós temos, senhoras e senhores senadores, que ampliar a política de agregar valor. Nós hoje somos exportadores de matérias-primas, até com uma questão do minério de ferro, temos que produzir aço e não matéria, exportamos o minério e importamos o aço, que tem valor agregado. Da mesma forma, a soja, o principal produto da nossa pauta de exportações, mas exportamos a matéria-prima e não agregamos valor, farelo, óleo, margarinas, todos os produtos que podem ser utilizados na industrialização. O mesmo acontece em relação a couros. O Brasil é o maior produtor mundial de couros. Desse total que nós exportamos, apenas 20% é industrializado. 20% tem valor agregado. E o que significa valor agregado? É mais impostos, mais trabalho, mais renda, maior tecnologia. Portanto, espero que as novas políticas em estudo pelo governo para estimular a economia olhem com atenção para as nossas empresas. Não é a criação de mais um ministério que vai resolver os problemas estruturais. Não é um novo ministério, mas precisamos de políticas claras, objetivas e desburocratizadas para que os empreendedores brasileiros, independente do tamanho das empresas, tenham assistência técnica, recursos e um ambiente favorável ao empreendedorismo, menor carga tributária e, sobretudo, segurança jurídica. Muito obrigada, senhor presidente.